Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o projeto Security Cerca Connect, que vem trazer um pouco de inovação e tecnologia para um manejo conhecido que é a cerca elétrica, né? Algo básico que é usado em muitas propriedades, só que muitas vezes também não da forma correta. Nesse projeto vamos apresentar os componentes e as tecnologias que podem ser agregadas a esse projeto. Comunicação, internet e mais alguns componentes que podem ser agregados a esse projeto. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês da proposta do nosso trabalho. Aqui está a nossa central, com a placa solar, o equipamento eletrificador fica aqui dentro, que vai emitir o impulso para essa cerca. Então, é um sistema seguro, porque ele vai funcionar com essa emissão de energia, não é contínua, né? Ela é por impulso. Então, ele vai eletrificar esse fio, que é um fio de nylon. E a gente tem os moirões para dar essa estrutura, né, para a cerca. Então, aqui a gente tem alguns componentes já de isolamento. Todos os componentes que a gente vai estar vendo nessa cerca, que não são o moirão e que não são o fio, eles vão ser componentes de isolamento, para que a energia não tenha uma fuga da madeira para o solo ou para alguma planta que esteja encostando ali eventualmente, né, nesse fio. E depois a gente tem também o sistema para-raio, para evitar que uma descarga comprometa o equipamento central. O equipamento central aqui na nossa cerca demonstrativa, ele está exposto, né, ao tempo, mas numa instalação em uma propriedade, ele estaria coberto, né, porque ele pode funcionar como uma antena, trazendo assim o raio, a descarga elétrica para ele. Não que ele seja que ele puxa essa eletricidade, mas como ele é um ponto mais alto da cerca, pode ser que ele seja atingido e assim comprometendo o equipamento. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre os componentes. Aqui nessa parte aqui, nós temos os isoladores. Esses isoladores, eles servem para não ter fuga de energia para os moerões. Então eles servem para enrolar o fio eletrificado e não ter a fuga para os moerões, certo? Nisso, o fio eletrificado, ele vem passando por forma de corrente. E aqui nós temos um fusível, que esse aqui representa a fuga do para-raio, onde se alguma parte dessa cerca tiver um raio, bater um raio, essa energia vai passar pelo fusível, ele vai estourar e vai conduzir a descarga elétrica pelo faiscador para o aterramento. Então ele não vai ter a continuidade dessa descarga elétrica pela cerca. Aqui nós temos um voltímetro da cerca eletrificada, onde a gente consegue verificar a voltagem que está passando por essa cerca. Aqui a gente consegue ver que está passando acima de 10.000 volts. Lembrando que, apesar de ser uma voltagem alta, é uma amperagem baixa. Então não vai ter problema nenhum para o animal que encostar nessa cerca. Na continuidade, a gente tem aqui a porteira. Ela é muito fácil de manusear, né? A gente pode tirar aqui e colocar novamente. Então, a partir da hora que a gente tirou aqui a porteira, ela já perde a corrente elétrica. E isso segue um circuito. O fio eletrificado, ele é feito de nylon com arame. Ele é um arame bem fino e um nylon. Ele tem uma resistência ao raio solar, porque ele tem proteção UV. Porém, ele não pode ser tão resistente quanto as cercas antigas, por motivo que, se o animal encosta e se enrola, ele continua levando choque. Então isso pode ser um problema. Então ele não tem tanta tensão e é mais fácil de arrebentar nesse caso, permitindo uma fuga desse animal. Então, pessoal, as vantagens desse projeto é que você pode estar fazendo a contenção do seu gado, também o manejo, né, do seu rebanho, com muito mais segurança, né, onde você está expondo o seu animal ao choque, porém um choque seguro, baixo, como a gente disse agora há pouco,
mas evitando muitos acidentes, como hoje acontecem com arame farpado, onde o animal se machuca. E nesse caso em específico, não ocorrem esses acidentes. O custo dessa cerca é muito mais baixo considerando as cercas convencionais hoje feitas, tanto de arame farpado quanto de madeira. Então, olá pessoal, eu vou complementar um pouquinho a questão das vantagens da nossa cerca elétrica. Então, se formos fazer um comparativo da cerca convencional, da cerca tradicional, que é aquela onde tem os moirões e tem a madeira é um produto muito caro. E se for utilizado uma madeira boa, será uma madeira muito mais cara, um custo muito elevado. E o que vai acontecer? Essa madeira, ficando no tempo, ela não vai ter uma alta durabilidade. Por quê? Vai chover, essa madeira com o tempo ela vai apodrecer, vai facilitar a fuga do animal e também a possível entrada de outros animais de outras propriedades, né, neste local. Então, se nós formos fazer este comparativo de questão econômica, a cerca elétrica ela sai muito mais vantajosa. Além disso, uma cerca elétrica ela vai trazer também outros benefícios na questão de conectividade. Vai facilitar muito a vida dos proprietários. Por quê? Eles vão ter acesso, né, ao seu celular ou seu computador. Se por um acaso ocorrer uma fuga ou alguém tentar entrar nessa propriedade, ele vai receber um alarme no seu celular, ele pode verificar pela câmera tudo o que está acontecendo ali no local, então isso vai facilitar muito a vida dele. No sistema de manejo rotacional, nós vamos verificar que o custo vai ficar muito mais em conta. Por quê? O manejo manejo rotacional, que é utilizado o piquete, ele utiliza muito mais material. Por quê? A cerca ela não é feita somente ao redor do terreno. O terreno ele é separado em partes iguais, onde determinado período os animais ficam em um local. Quando vai passando o tempo, ele vai se alimentando daquele pasto que tem ali e depois, quando não tem mais nada para ele se alimentar, ele já vai para outro local. Enquanto ele vai fazendo esse sistema de rotação, quando ele voltar naquela primeira parte onde ele estava, aquele pasto já vai estar no momento certo para eles se alimentarem. Explicando um pouco do projeto, né, da Security Cerca Connect, a questão da intrusão e da extrusão a respeito do alarme, né? Como que vai funcionar a questão desse disparo. Um pouco antes quero mostrar aqui os componentes, né, do projeto aqui. Isso aqui é uma caixa IP68. Essa caixa IP68 é uma caixa à prova d'água, né? Porque a gente está lidando com componentes eletrônicos. Então aqui nós temos parte de energia, temos a placa que vai mandar a notificação de disparos e a própria sirene, a notificação no celular ou no computador dos responsáveis. Temos a parte do eletrificador que está mandando a corrente para a cerca. Bateria, se houver o painel solar com muita chuva ou precisa não conseguir carregar, então ele vai ter a questão de baterias aqui dentro. E nós temos aqui também um ponto de internet, né? A placa, que no caso nós estamos usando aqui uma antena da Elysium via 4G, ela está trazendo o sinal de internet para esse totem aqui. Então você imagina o cenário. Você tem um proprietário, um peão que está a 35 km ou 25 km da sede da fazenda. Com essa antena ele vai conseguir pegar o sinal, tanto via 4G ou via frequência 5.8 GHz, que vai ter um sinal de internet aqui. Então, numa emergência, também ele vai poder se comunicar com a sede da fazenda, mesmo que ele esteja a essa distância de 35 ou 25 km, o sistema irá funcionar. Agora o Cauã vai demonstrar, nós vamos fazer um disparo, fazendo a abertura dessa cerca, né, pela porteira, não vamos cortar, porque não vem o caso agora, para mostrar para vocês a notificação que vai vir até no celular. Aqui nós vamos fazer o interrompimento do circuito, fazendo a abertura da porteira. Isso vai simular um caso de um rompimento dessa cerca. Aqui a gente fez a abertura, interrompeu o circuito. E aqui
já veio o nosso sinal sonoro de que houve algum problema na nossa cerca elétrica. Qual é a intenção da torre do Security Cerca Connect? Existem várias tecnologias hoje no mercado, mas normalmente elas são individuais. Você tem a cerca elétrica, você tem a cerca, o alarme de intrusão, você tem o sistema de câmeras, só que são sistemas separados e sistemas caros. Qual é o objetivo do projeto? Você pegar vários componentes, várias placas e transformar ele num sistema só interligado com um custo baixo. Um detalhe importante que nós vamos comentar agora é a respeito da câmera, que pode ser também ligada a esse sistema. Quando você tem um rompimento da cerca, você vai receber a notificação e você vai conseguir acessar 1, 2, até 8 câmeras com uma torre simples dessa, do que está acontecendo ao redor, nesse pasto, nesse coxo de alimentação ou nesse manejo do confinamento. Então, gente, agora vamos falar aqui da câmera. Quando há o rompimento da cerca, por qualquer motivo, ele vai dar o sistema sonoro de alarme. Dessa forma, o proprietário consegue acessar a câmera para dar uma olhadinha no que pode estar acontecendo na propriedade dele e naquele perímetro. Aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode acessar, porque é uma câmera conectada a todo o sistema de monitoramento, é uma câmera IP que está conectada todo ao totem. Então, o proprietário consegue acessar através da internet as imagens de monitoramento. Então, ele consegue ter uma ideia do que pode ter acontecido na propriedade dele. Não necessariamente, tá? O sistema ele precisa ser preso desta forma, né? Um exemplo aqui, a gente tem uma câmera acoplada nesse dispositivo. Mas a câmera ela pode ficar até 150 metros longe da caixa principal. E você pode colocar mais de uma câmera. Então, isso aqui é apenas uma maneira de demonstrar o sistema inteiro, né, de uma forma mais compactada, mas ele pode ser distribuído. Podemos colocar câmeras Speed Dome, câmeras que pegam até 300 metros em ângulos de 360 graus. Aí vai da imaginação, vai do investimento e vai da necessidade da propriedade. Nesse sistema que a gente montou, o proprietário também consegue saber onde houve um rompimento por perímetro e por zona, graças à nossa placa de identificação que a gente tem no nosso totem. Ele tem duas maneiras de identificação, tanto pelas câmeras de monitoramento, quanto por perímetro identificado pela placa.